Ah, meus amigos, que beleza, que maravilha. Muito bem, olá, olá para vocês que estão aí acessando www.altv.com.br. Muito prazer, sou o Sérgio Oliveira e começa agora a edição 420 da FATV. Há 9 anos levando para vocês o lado B do futebol brasileiro. Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, a memória do futebol brasileiro, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala. Tem a coragem, a capacidade, a cara de pau, a ousadia de falar, nós falamos. Há 9 anos levando contra a maré, a partir de agora, na telinha da UTV, a partir de agora, na telinha do seu computador. Hoje um programa especialíssimo, certo? Porque temos 2 convidados geniais aqui e também porque temos muitos assuntos interessantes. Temos rodada da Série C, temos retorno da segunda hora começando, pegando fogo, retorno. Temos toda a confusão lá no Piauí. O Altos conseguiu escalar mais um jogador com 3 cartões amarelos, cara. Reincidente, burro 2 vezes, mas isso eu não vou falar agora, né? Senão eu já me revolto aqui, cara. Deu título de graça pro River. Tem também final do Campeonato Paraibano. Tem muita coisa acontecendo no país ainda, nos estaduais. E tem Série C, tem Série D, tem tudo isso ainda disso pra gente falar, certo? Vamos lembrar que esse é um programa interativo. Vocês podem, hoje tem, por favor, já vamos falar os prêmios. Vou pedir, olha aí, olha que beleza, cara. Né? Toda a estrutura das 72 câmeras da UTV, mostrando aí os prêmios de hoje da FATV. Então hoje, mais do que nunca, vocês têm que participar, né? Esse é um programa interativo e vocês têm 4 formas de participar aqui do programa, mandando sua mensagem, suas perguntas para os nossos convidados, comentários, xingamentos, dinheiro na minha conta. Esse programa você pode mandar de tudo que vocês fazem a pauta, certo? Então, ó, são 4 formas. Primeiro, pelas redes sociais da FATV, no Facebook da FATV, você procura aí FATV Futebol Alternativo, já tem o tópico oficial lá do programa 420, e você pode mandar suas mensagens e suas perguntas. Na comunidade da FA também, Futebol Alternativo, se você já faz parte da FA, você já tem o tópico oficial lá também, você pode mandar seu comentário, e se você não fizer parte da FA, a gente já convida para participar e para discutir futebol alternativo lá com a gente, certo? Temos as hashtags que estão aí na tela, hashtag Jogo da Velha FATV, Jogo da Velha TV da internet, que é a hashtag oficial da UTV. Você participa não só da FATV, como de todos os programas da UTV, através do Jogo da Velha TV da internet, certo? E temos o Twitter da FATV, @FATV, que você aproveita, já segue, e também pode mandar sua mensagem direta pelo Twitter, @FATV, já automaticamente cai aqui no meu laptop moderníssimo, certo? Vamos começar hoje, não vamos falar, segunda hora vamos falar de gols, resultados, campeões pelo país, mas a primeira hora hoje promete, porque temos 2 convidados aqui, né? Sempre temos que valorizar aí a escassez de bons trabalhos de clubes alternativos. Infelizmente ainda, né, são poucos os bons trabalhos de clubes alternativos, e é uma das missões da FATV valorizar esses trabalhos quando eles aparecem, cara. E temos aqui hoje 2. Primeiro, um que já é conhecido como mito, imagina, cara. Né? Já é conhecido como mito, então, cara, né? Se as pessoas já chamam ele assim na rua, cara, parou na rua, você é um mito, cara. Imagina, cara, né? E pô, dedica a vida dele ao clube que ele torce, cara, né? 24 horas por dia com o Flamengo de Guarulhos na cabeça. E a FATV, uma das missões da FATV, como eu estava falando, é valorizar esses bons trabalhos, né, cara? E o trabalho que os nossos convidados estão lançando, além de ser de um time alternativo, que a gente tem a obrigação de falar aqui, é sobre a memória do futebol, não só do clube que eles representam, como do futebol brasileiro de uma forma geral. Então, com certeza a gente tem que valorizar esses bons trabalhos, e sempre que forem lançados a gente vai estar aqui presente na FATV, nem que seja a capa de um livro de um time lá do interior do Pará, que está lançando a sua enciclopédia, a gente vai mostrar, e se for possível a gente vai ter que receber ao vivo aqui no estúdio, que é muito melhor, muito mais legal, né, cara? Marcão, o mito, assessor de imprensa do Flamengo de Guarulhos, cara, e ao lado do Gabriel, vindo de Arara de Americana, grande torcedor do Rio Branco de Americana, né? Infelizmente a portuguesa, deixa pra lá, não vou entrar nesse assunto, né, que eu já vou me revoltar aqui, que entregou o Rio Branco de Americana esse ano. Lá em off ele já veio tirar sarro na minha cara, que beleza, né? Os 2 juntos desenvolveram a ideia do Marcão, me corrija se eu estiver errado, desenvolvimento do Gabriel, um trabalho assim espetacular, cara, que deve ser louvado, valorizado, cara, né?
Esses dois merecem uma estátua lá no Ninho do Corvo, cara, por esse trabalho espetacular que é a Corvopédia. Aí você aí em casa pergunta o que é a Corvopédia, meu amigo. A enciclopédia virtual do Flamengo de Guarulhos, com todos os resultados, com os autores dos gols, todas as vitórias do Flamengo de Guarulhos, todas as derrotas, todas as notícias, matérias especiais também, a gente vai falar muito disso. Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença, né? Marcão, Gabriel, uma honra inenarrável a presença de vocês dois aqui no programa. Muito obrigado. Querido Sérgio, é um prazer todo nosso estar aqui na UTV, um programa que eu acompanho há muito tempo, sempre fui fã, e realmente vir aqui é uma emoção muito grande, né? Porque você lembra do momento que você via lá no comecinho do programa, vendo as notícias, aí você fala, poxa, será que um dia eu vou estar presente lá no futebol alternativo? E graças a Deus estou aqui pela segunda vez para falar desse projeto muito legal, um presente, né, para a nação rubro-negra, para os historiadores e para todos os fãs do futebol, não apenas alternativo, porque é dever de todo clube, seja ele das divisões inferiores, seja ele do alto escalão do futebol brasileiro, ter a sua história devidamente registrada, tanto no acervo do clube quanto virtualmente, para que todos os torcedores possam consultar de uma maneira fácil e rápida. Sem dúvida, né? A Corvopédia é um trabalho não só para o torcedor do Flamengo de Guarulhos, como para quem gosta de futebol de uma forma geral, para quem gosta de história de uma forma geral, né? Com certeza. Né? Para quem é historiador, para quem é rival também, para saber, para poder zoar o amigo, meu time ganhou do Flamengo de Guarulhos, né? Serve para isso também, cara. Gabriel, muito obrigado a presença. Muito obrigado por receber também aqui na UTV, Sérgio. Prazer de estar aqui no programa. E muito contente também, né, pelo lançamento da Corvopédia. Acho que o torcedor do Flamengo está apreciando aos poucos, está gostando do trabalho. A gente vê esse certo retorno, né? E é muito positivo não só para a história do Flamengo, mas também para o futebol, né? Precisam de iniciativas assim, é preciso, né? A história do futebol precisa ser resgatada, independente da instituição, do tamanho da instituição, é preciso essa história resgatada, desses capítulos contados e do trabalho que o Marcos fez. Sem dúvida, sem dúvida. Então, ó, antes de entrar no assunto Corvopédia, vamos mostrar novamente os prêmios, porque como que vai ser o sorteio? Temos aí bottles, deixa eu levantar aqui, eu vou derrubar mesmo, olha o Miguel Gonçalves Dias aí, belíssimos bottles, cara, da Corvopédia, cara. Tem canequinha da Corvopédia, tem aqui outro modelo, deixa eu mostrar o melhor, né? Tem imã. Tem outro modelo, ó, esse é um bottle, cara. Vamos ver se eu acho um imã aqui. Ó, imã, aqui, ó. Cadê? Ó, beleza, imã. Tem imã, tem bottle e tem a caneca da Corvopédia que vamos... Abridor de garrafa, espelhinho. Tem tudo. Ó, tem aqui, ó, também outro modelo, ó. Esse é o imã para vidro. Imã para vidro. Aqui é chaveiro. Chaveiro, dois chaveiros especiais. Olha, sensacional, cara. Então, ó, primeiro agradecer o Marcão e o Gabriel por terem trazido aí os prêmios. E eles vão fazer a pergunta, cara. Você acha que eles que estudaram a história do Flamengo, conhecem a história do Flamengo a fundo, vão fazer uma pergunta a respeito do Flamengo de Guarulhos. E vai ser bem simples. No Facebook da FATV, lá no tópico oficial, o primeiro que acertar a pergunta leva os prêmios, hein, cara? Isso aí. Bem simples, o primeiro que acertar a pergunta. Então já fica de olho aí no começo do programa, é quase que uma corrida, hein, cara? Quase uma corrida maluca aí pra descobrir quem é qual é a resposta da pergunta que o Marcão vai fazer agora, que o Marcão e o Gabriel vão fazer agora. A pergunta aí já vale pesquisa na Corvopédia, pesquisa no Google e acha a resposta. Por favor, Marcão, pergunta para ganhar os prêmios. Muita gente pensava que o primeiro jogo do Flamengo foi pela Série B1B de 1998, um 7-0 contra o União Suzano. E talvez o grande mérito da Corvopédia foi mostrar que o Flamengo foi profissional em 79 e 80. Em 1979, para poder disputar a quinta divisão paulista, o Flamengo ele contou com o apoio de outro clube amador de Guarulhos. Foi a chamada Fusão Não Incorporado. E a gente quer saber qual foi esse clube amador que ajudou o Flamengo a disputar o primeiro campeonato profissional de sua história, que foi a quinta divisão de 1979. Valendo aqui o kit promocional da Corvopédia, que não está à venda. Então, exclusivo aqui. Exclusivo. Pesquisa bastante, vai lá no Facebook da FATV, responde o primeiro que acertar, leva o kit completo. Então, pergunta boa, hein, cara? Pergunta boa. Vou dar uma dica, um dos meus times favoritos, cara, da história da Federação Paulista, mas eu não vou falar a resposta. Bom, vou começar pela pergunta básica, né, cara? Acho que é a pergunta que vocês responderam 1 milhão de vezes desde que foi lançada a Corvopédia. Como que surgiu, como que pintou o clique
pô, eu preciso fazer uma enciclopédia desse time e contar a história do Flamengo, cara. Como que pintou a ideia de fazer a Corvopédia, cara? Bem, na minha primeira passagem pelo Flamengo de Guarulhos, que começou em outubro de 2012, na época eu tinha 17 anos, estava no terceiro ano do ensino médio, estava naquela correria com o vestibular. E já para entrar para a faculdade já assumiu a assessoria. Antes de entrar, né? Antes de entrar na faculdade. No terceiro ano do ensino médio, 17 anos, já estava no Flamengo. E aí, como a gente estava no Paulista Sub-20, eu pensei, poxa, o Flamengo estava naquela época de emergência das enciclopédias virtuais, enciclopédia virtual do São Paulo, enciclopédia virtual do Palmeiras, o pessoal acessando bastante. Eu pensei, poxa, o Flamengo podia ter uma enciclopédia virtual, né? Eu pensei, porque a gente já é um clube de Série A3, o Flamengo é um clube das divisões inferiores. E se a gente não fizer um trabalho que fuja dos padrões, um trabalho acima da média, o clube ele vai continuar sendo não tão visto, não apenas pelos torcedores, porque Guarulhos tem mais de 1.300.000 habitantes, e o Flamengo ainda carrega o estigma de clube de bairro, clube do Jardim Tranquilidade. E uma das nossas intenções é fazer com que a identidade do Flamengo seja espalhada por todo o território, exatamente, o clube de Guarulhos. Então eu tive essa ideia e passei para o nosso diretor de futebol, Edson Davi Filho, naquela época, finalzinho de 2012. Falei, ô Tiquinho, você tem um acervo do Flamengo guardado em algum lugar? Ele falou, não, eu tenho aqui, vou te passar, só que é um arquivo bruto, né? Estava lá na sala da presidência, ele me passou, e o arquivo ele ia de 98 até 2008. Eu pensei, poxa, o único trabalho que eu vou ter vai ser passar 2008 até 2012. Aí 2013 ia começar a Série A3 e eu ia atualizando jogo a jogo. Mas um dia eu estava em casa lendo o Almanac do Futebol Paulista, de 98. Um abraço pro Farai, pro Rodolfo Pussarelli. A Bíblia da FATV. Com certeza. E aí eu abri na parte do Flamengo e vi que o Flamengo tinha sido profissional em 79 e 80. E aí de início eu pensei que o livro estava errado. Porque eu falei, poxa, o acervo do clube começa em 98, o livro aqui está falando em 79 e 80, eu vou confiar no arquivo do clube, né? Sim. Até porque eles falam de tantos clubes, eu falei, poxa, pode ter um deslize aqui no Flamengo. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, os diretores, falei, poxa, você lembra do Flamengo ter sido profissional em 79 e 80? O pessoal, não. Né? Ninguém sabia ao certo. Até que eu consultei o Edson Davi, pai do nosso diretor de futebol, foi nosso presidente, vereador em Guarulhos por 6 mandatos. Eu falei, não, realmente o Flamengo foi em 79 e 80, mas vai ser quase impossível vocês acharem os dados. E aí, né, a gente pensou, poxa, para lançar esse projeto a gente precisa encontrar esses dados. E aí conseguimos com o nosso querido amigo Fernando Martins, passou os dados de 79 e 80. Então, além de corrigir o arquivo que estava de 98 a 2008, a gente incorporou os dados de 79 e 80. E aí foi a gênese da Corvopédia. Eu saí do Flamengo para ir para a Gazeta em outubro de 2013 e deixei o projeto engavetado. Sim. E aí quando eu retomei, em julho de 2015, eu falei, poxa, eu tenho aquele projeto lá guardado, vamos retomar. E aí a gente chamei o Gabriel, convidei o Gabriel para me ajudar. E aí nossa intenção interessante era lançar antes da Série A3. Ah, tá. Era antes da Série A3. Só que aí eu conversei com o Gabriel e falei, poxa, eu acho que dá pra gente pensar em algo a mais, vamos trabalhar um pouco mais na Corvopédia. Fomos trabalhando, trabalho incansável e excelente do Gabriel, nos ajudou bastante. E aí foi caminhando até que chegou no mês de junho, estava chegando no mês de junho, aliás. Eu falei, poxa, o aniversário do Flamengo é dia 1º de junho, então, e como a gente estava na reta final da Corvopédia, surgiu a ideia, poxa, há muito tempo o Flamengo não faz nenhuma ação especial de aniversário, é uma cobrança dos torcedores. Poxa, não tem um amistoso, não tem um lançamento de camisa comemorativa, não tem algo a mais. Então juntou o útil ao agradável. Vamos lançar então, vamos estipular, lançar a Corvopédia para ser o presente de aniversário de 62 anos do Flamengo. E graças a Deus deu tudo certo, o trabalho correu da melhor maneira possível. Agora, primeiro que óbvio que marcou, mas essa história da diretoria não ter nem saber, né, que o time tinha jogado em 79 e 80 tem que ir no boca a boca, né, e depender do... Porque é que o Fernando é o nosso Fernandopédia, né, cara? Com certeza. Então, né, ele tem tudo de futebol paulista, cara. Mas o próprio clube não ter essas informações e não reconhecer que jogou em 79 e 80, cara, porque até então para essa diretoria o clube tinha começado em 98, né? Comemora o aniversário então, como lá atrás, né? 62 anos. 54. De 54 até 80 ele jogou no Amador de Guarulhos. É isso? A 78.
Isso, de 54 a 78 ele jogou Amador de Guarulhos. Exato. Aí em 78, aí veio a pergunta, ele se juntou para jogar profissional. Verdade. Né? E o clube não... Quanto tempo foi para... Até você perceber que tinha 78, quanto tempo durou essa busca por 78, 79, 80, cara? Deve ter sido... Ela foi muito por acaso. Porque o próprio clube não ter esses dados Não, inclusive torcedores, né? Eu consultei torcedores. Os mais antigos. Os mais antigos, torcedores da velha guarda, e ninguém conseguia precisar. E foi algo muito por acaso, porque como o arquivo do clube começava em 98, eu nunca me preocupei em pensar, em projetar que o Flamengo havia sido profissional antes. E foi uma leitura de um livro, um dia lá, que eu falei, vou folhear o livro, vou ver o que o Almanac fala do Flamengo. Aí apareceu lá. Então, na verdade, eu descobri por acaso. Mas o processo até encontrar, porque até o Gabriel me ajudou a pesquisar, e a gente não encontrou em nenhum lugar na internet os dados de 79. A gente encontrava alguns jogos perdidos, soltos, né? Sim. Na Folha de São Paulo, porque tinha parte antigamente dos resultados. Você chegava na terça-feira, né? Tinha o tabelão. Isso, o tabelão. Mas eram uns resultados soltos, de vez em quando dava, de vez em quando não colocava. Então, foram resultados muito soltos. A gente precisava de todos, né? O legal era ter todos. A gente não pode fazer um trabalho incompleto, Lógico, né? Então, aí a gente tentou de todas as formas antes. E aí nós recorremos depois ao Fernando para ver se ele tinha no acervo dele, né? Também. E o Fernando, óbvio, né? Pô, é genial o Fernando ter ajudado, cara. É um grande amigo, cara. Já tive a honra de dividir a bancada com ele aqui na FATV, então né? Agora, nessa pesquisa, durante todo esse processo de pesquisa, cara, tem algum resultado que você... Pô, não imagino... Nossa, o Flamengo fez isso, cara. Ou então, tem algum... Sei lá, o Flamengo e seleção da Iugoslávia, algum amistoso bizarro, algum jogo que você nunca imaginou que o Flamengo... Algum amistoso, alguma coisa que o Flamengo... Alguma zebra histórica, qual que é a grande... Sinto uma curiosidade de toda essa pesquisa que você fez, algum jogo que você... Nossa, Flamengo e Flamengo, sei lá, cara. Bem, eu e o Gabriel estava conversando, a gente tem os jogos preferidos, né? Ele tem os jogos preferidos que ele... Cada um vai citar então, por favor. Na questão do amistoso, o Flamengo ele enfrentou o Nejmeh Club do Líbano. Nossa. Em 2004, em Beirute, Estádio Olímpico de Beirute. Inclusive, a grande curiosidade dessa partida que o Flamengo venceu por 3-0 foi que o Bebeto, o campeão... Tem essa foto. Cara. Exato. Chegou a fazer a matéria. Não foi ele jogou um tempo por cada time. É verdade. Acho que foi você que fez a matéria mesmo no site do Flamengo. Sim. Aí os gols foram do Carlos Clay, ele está jogando nas divisões inferiores da Itália, ele virou ídolo da Itália. Não me recordo o nome do time, mas é das divisões inferiores da Itália. O Fabrício e o Adriano Iversen, que jogou na URT, jogou no União Barbarense, um cara muito conhecido no interior. Então, em questão de amistoso e curiosidade, esse 3-0 sobre o Nejmeh Club em 2004, que inclusive a gente incorporou o acervo né, como jogo oficial, porque foi um amistoso contra o campeão, o campeão do Líbano contra o Flamengo de Guarulhos. Né? E em questão de resultado, para mim talvez o grande diferencial foi saber que o Flamengo não enfrentou apenas a de Guarulhos, né, no quesito profissional, porque quem olha o arquivo de 98 até agora pensa, poxa, o único adversário guarulhense que o Flamengo enfrentou no quesito profissional foi o AD, inclusive com 2 vitórias por 2-0. Exatamente. Só que quem olha os dados de 79 e 80 vê que o Flamengo enfrentou a Associação Atlética Macedo, que era um outro time amador de Guarulhos que foi profissional. Inclusive teve um jogo muito legal, Macedo e Bragantino, lá no campo do Macedo. Olha. E o grande detalhe, a grande curiosidade também envolvendo o Macedo é que o Flamengo nunca ganhou do Macedo em 4 jogos. Então se o Macedo um dia voltar, tá aí um tabu para ser quebrado. E naquela época a rivalidade Flamengo e Macedo tinha uma proporção muito maior do que é a rivalidade Flamengo e AD hoje. Muito maior, até porque Flamengo e AD como nunca teve um acesso, só teve 2 jogos e a rivalidade não é tão cultivada. E naquela época o Macedo era um time muito prestigiado. Batia de frente com o Bragantino, por exemplo, com os grandes clubes da divisão. E em Guarulhos o Macedo era um time mais qualificado, então até por isso a questão da rivalidade foi bem acentuada. O outro clube de Guarulhos era o Vila das Palmeiras, né? Que o Vila das Palmeiras foi o que deu
origem ao AD. Ah, tá. O AD já foi chamado de... Inclusive o AD, ele preserva do AD Vila das Palmeiras, Associação Desportiva Vila das Palmeiras. E aí depois, para não se resumir a um bairro, Ele botou AD Guarulhos. Tá. E, Gabriel? Eu acho que, na parte de pesquisa dos levantamentos, acho que 2 jogos me chamaram a atenção, né? Primeiro, a maior goleada na história do Flamengo, que é o 10-0 sobre o Jacareí em 1999. Acho que você ter uma goleada dessa, acentuada dessa forma, com essa diferença de gols... Coitado do Jacareí, sempre o Jacareí. Tem que ser uma disparidade muito grande e o time tem que ter uma certa qualidade, o outro também, para ter uma diferença tão grande assim no placar. Porque às vezes você vê um time que aí, por exemplo, do Campeonato da Série B, do Campeonato Paulista, tem um time que é menor qualificado, que a gente chama de saco de pancada do grupo, mas que não chega a tomar 10, toma 6, 7, 8. Agora, você fazer 10 gols, o outro time tem que ser um pouquinho, pelo menos, qualificado ali, tem que ter um pouquinho. E o 8-1 sobre o São Carlos em 2008. Né? O Flamengo faz aniversário no dia 1º de junho. E o 8-1 sobre o São Carlos, uma das maiores vitórias também da história do Flamengo, que deu acesso ao Flamengo, né, para a Série A2 do Campeonato Paulista, aconteceu no dia 1º de junho de 2008. Então, um presentaço aí para a torcida do Flamengo naquele dia. Então, O Flamengo em 98 já estreou com uma goleada também, né? Foi 7-0. União Suzano. Né? Porque o primeiro jogo de 98 da volta já é uma goleada acachapante, né? Exato. Sim, tem 7-1 também, que eu lembro da Inter de Bebedouro. Tem uns resultados bem dilatados aí na história do Flamengo com vitória. Teve até um 7-1 no Primavera de Indaiatuba, né? 7-2 no Primavera de Indaiatuba. Agora, tem que fazer essa pergunta. O Flamengo pegou o Rio Branco em alguma oportunidade ou não, cara? Já teve 2 oportunidades. 2009, no estádio Décio Vita, em Americana, 2-0 para o Rio Branco. E em 2012, pela Série A3, aqui no Ninho do Corvo, foi 3-2 para o Rio Branco também. Não, olha aí, eu queria provocar, né? Que coisa, cara. Você vê o sorriso no rosto do Gabriel nesse momento. Cara. Inclusive foi o jogo onde a gente se conheceu. Porque naquela época, 2012, eu era o blogueiro do Flamengo no Jogo Limpo. Inclusive um abraço para o Luciano Claudino, nosso grande... O maior ponte pretano vivo. Meu padrinho, Luciano, com certeza, com certeza. E o Gabriel é o blogueiro do Rio Branco. Então a gente começou a conversar na semana em que o Flamengo ia enfrentar o Rio Branco. E o Rio Branco foi campeão da Três, tinha um grande time, né? Sim. O Marcos Deller, O São time Virotti, era realmente. Éder no gol, Oliveira lateral direito, Bernardi, Jean, esquerdinha, Deda, Rafael Jataí, Rodrigo Celeste, Rafael Chorão, Sandro Hiroshi e Marcos Deller. Pouco viciado no Rio Branco, não tem que falar nada, né? A enciclopédia vai fazer o do Rio Branco também, né? A do Rio Branco já tem. Já tem? Tem 2 acervos já no Rio Olha, eu não Branco, sabia. que segue a mesma linha até da Corvopédia, né? São bastante semelhantes assim. Precisamos divulgar aqui, não sabia. E 2 acervos já do Rio Branco, um história e outro de jogos. Olha que legal, cara. Bom, vou pedir pro Marcelo pôr meu laptop no ar, vamos acessar a Corvopédia aqui ao vivo, vamos pegar algumas curiosidades. A primeira coisa que eu fui ver, cara, é se o Flamengo tinha jogado com a Portuguesa, cara. Nunca pegou a Portuguesa, cara. Nunca. Só nos quesitos de base na Copinha São Paulo, né? Nunca pegou a Portuguesa, olha aí, cara. Se vê que tá no caminho, hein, cara. Daqui a pouco, cara, do jeito que a Portuguesa tá indo, né, cara, grande chance de se encontrarem aí. Deixa eu, né? Põe meu laptop no ar aqui, Marcelão. Vamos acessar a Corvopédia. Então, corvopédia.com.br, né? Exato. Primeira coisa que eu já achei genial, logo de cara tem um retrospecto geral, cara. Eu acho que isso é importantíssimo, cara. Muito legal, o número de gols sofridos, o número de gols marcados, cara. E aí você fica naquela contagem regressiva, né, pro gol 1000. Exatamente, cara. Fica por dentro. E uma coisa muito interessante também é que como a gente corrigiu o arquivo, o acervo pré-existente. Então agora todas as contas batem também. Olha Não só. tem mais aquele perigo de você homenagear um autor do gol 300, o autor do gol 500 e não ser o autor. Agora realmente... Como aconteceu com o Santos, por exemplo. E sim, que exatamente. O Jorginho Cantinflas não foi o gol 10 mil. Exatamente. É muito comum ter esses enganos, né, de levantamento. O gol 1000 do Décio Vita, não foi todo mundo fala que é do Giba, era a história do Giba, volante Giba, não foi do volante Giba, foi do zagueiro Rodolfo. Então, são levantamentos que são muito complicados, envolvem muitos números e você acaba tendo essas falhas, esses erros, e são comuns, né? Outra coisa que eu achei genial também, que
pô, facilita muito a pesquisa essa parte do nunca perdemos e nunca ganhamos. Sim, Né? Eu achei isso. Acho que nenhuma enciclopédia tem isso, porque a gente, às vezes bate a curiosidade, né, cara? Pô, eu tenho enciclopédia portuguesa mesmo, um abraço pro Rafael. Dificuldade de saber o que a portuguesa nunca ganhou, quem que a portuguesa nunca perdeu, aí você tem que ver a lista completa. E aqui, se só aperta pesquisar, vou até apertar aqui, ó. Vamos ver de quem o Flamengo nunca perdeu, hein? Vamos pesquisar, espero que a internet funcione, né, cara? A TV da internet sem internet, não. Olha aí. Ó, por exemplo, o Flamengo nunca perdeu, óbvio, do Guarulhos, que você já falou. sim. Do Araçatuba, nunca perdeu do Bandeirante de Birigui. Olha só, cara. Né? Do Corinthians de Taubaté, olha que isso é genial, hein, cara. Né? Nunca perdeu do Barueri, olha aí. Nunca perdeu já foi esse tipo de série A. Inclusive teve um 5x0 esse ano, né? Em Guarulhos. Verdade. Por exemplo, nunca perdeu também, deixa eu ver, do Palestra de São Bernardo. Nunca perdeu do Taboão da Serra, olha aí, cara. União Suzano, coitado do União Suzano também. Taboão da Serra que nos salvou do rebaixamento em 2012. Um abraço para todo mundo de Taboão aí, obrigado. Ó, nunca perdeu, por exemplo, do Mirassol, tudo bem que foi um jogo só, né, cara? Mas nunca perdeu do Mirassol. Nunca perdeu do Guarani também, foi o único campeão brasileiro que o Flamengo enfrentou até o momento. Nunca perdeu do Guarani. Foi 1x1. 1x1, cara. Não sei se vocês sabem de cabeça, mas qual foi o clube que o Flamengo mais enfrentou na história? Vocês têm esse? Independente de Limeira. Independente Quase de certeza. Limeira. Quase certeza. Se não for Independente de Limeira, é o Taubaté. Mas eu tenho quase certeza que o Independente, se não me engano, foi 21 jogos. Mas tem ainda a Corvopédia, né? Tem, na Provavelmente deve ter, Corvopédia. sim. Né? Vamos voltar aqui No dado. na página inicial. Inclusive, ali Se na parte outros dados, a É. gente disponibilizou 35 PDFs para download, Mais Olha, os estatísticas. mais diversos tipos de estatísticas. Tem até uma Aqui, estatística mais bem legal. estatísticas. Isso. Sim. Tem uma estatística muito legal que eu acho que também nenhum clube tem, que é Flamengo contra cores dos times. Por exemplo, Flamengo contra times alvinegros, Flamengo contra times Espetacular isso. alviverdes tricolores, Flamengo contra times centenários, Flamengo contra times que já jogaram a Série A1. E tudo, você aperta o download, o PDF já aparece, fica muito prático. Sensacional. Por exemplo, gols sofridos por campeonato. Maior Até aí- sequência marcando os gols. E até aí dá pra tirar a dúvida, né, do maior. Sim, Maior clube que o Flamengo. eu acho que deve ter ou no primeiro, acho que lá no primeiro do Retrospectos, né? Por exemplo, o ranking de Artilharia, artilharia. esse. Né? André Pinto. Ele é irmão do árbitro Demetrios Pinto Candansan, o André Pinto. É? Maior artilheiro da história do Flamengo. 38 gols. Isso é importantíssimo também, né? Pra saber Com certeza. a história do clube, cara. Pra poder fazer homenagem, cara. Por exemplo, a maior sequência de vitórias. Eu acho que essa aí É bom. 79, por ano por ano. Ano por ano. Olha só, legal. Cara. Primeiro vem por ano e depois por ordem, né? Sim. Sequências por ano para separar, né? E depois por ordem para realmente condensar tudo, fechar tudo, né? Fazer uma coisa cronológica. Olha aí que legal, cara. Belíssimo trabalho. Bom, vamos ver umas perguntas aqui. Daqui a pouco a gente mostra mais, Marcelão. Vamos ver algumas perguntas do pessoal aqui. O pessoal primeiro perguntou, as maiores, acredito que 79, 78, 79 e 80 foi uma dificuldade também, mas quais as outras grandes dificuldades de se fazer um projeto grandioso como esse, cara, além de toda a pesquisa? Eu acredito que a parte técnica que foi que o Gabriel cuidou também é muito... É a parte mais trabalhosa. A parte dos PDFs, Ah. elas são extremamente trabalhosas. Porque o Marcos, quando ele encerrou as pesquisas, ele passou para mim uma planilha no Excel, né? Uma abaixo da outra, os jogos ali, escrito, né? Não foi uma planilha que era possível ter filtros e etc. Uma coisa. Tá. Eu já tinha esse material, né? Essa planilha própria para levantamentos estatísticos históricos do Rio Branco, né? Por eu já fazer isso também. Sim. E passei todos os jogos que ele mandou para mim, né, que ele pesquisou, coloquei naquela planilha. E aí, a partir dali, é aquele negócio, pesquisa, caderninho do lado e... Na mão mesmo. Exato. Ou seja, então todos, por exemplo, esses dados que a gente assistiu a relação de jogos, mas, por exemplo, o ranking de artilharia do Flamengo que a gente mostrou, vocês tiveram que fazer na mão, contando gol a gol, por exemplo. Sim. Gol a gol. Então, nossa, é um trabalho E tem que ser revisando, mais louvado. revisando, utilizando os filtros algumas vezes, mas a gente tem que estar sempre revisando, né?
A gente também a gente não pode confiar nem no Excel. Assim. Tem que confiar, tem que fazer todas as revisões, o máximo, e ter certeza de que aquele dado que ali está tem que estar correto. Não tem margem para erro. Eu penso desse jeito. Eu falo, até coloquei na parte do sobreacervo aí, eu acho que, e dei a entrevista, eu acho que eu não posso errar. Essa parte de levantamento, ele confiou em mim para isso. Justamente para isso. Ele pesquisou aqueles dados, ok, o que nós vamos fazer agora? Ah, vou chamar o Gabriel, porque ele já tem essa experiência com manuseio histórico, né, com levantamento Que já fazia histórico, do sim. Rio Branco. E ele vai cuidar disso. Eu não posso errar, se ele confiou em mim. Para isso, eu não posso, eu vejo assim, eu não posso errar, eu não tenho essa margem. Eu seria inconsequente com a história de um time. Então, eu revisei o máximo possível, e caderninho do lado, anotando, e você faz as contas para maior sequência, você tem ali, você vai anotando o caderninho a 8, 10, depois foi 12, você vai colocando tudo na ordem, caderninho. Aí lá atrás você acha um negócio que você tem que corrigir. Sim. É complicado, é complicado. Ó, perguntaram aqui também se esse jogo contra esse time do Líbano foi o único jogo internacional do Flamengo. Foi o único. Foi o único. Da categoria profissional foi. Tá. Porque o Flamengo, em 2003, ele disputou um torneio comemorativo à Copa do Mundo da Coreia e do Japão, ainda que esse torneio tenha sido posterior à Copa do Mundo, com as equipes de base, inclusive o técnico Olavo da Silveira, que foi treinador da de Guarulhos. Sim. Então, profissionalmente foi. Inclusive, eu estava pensando aqui, eu falei 2004, você pode até tirar a dúvida depois da Corcovete. Vou tirar a dúvida agora. Mas eu creio que foi 2003, porque 2004, no ano seguinte, foi 2005, o Flamengo teve o primeiro rebaixamento, né? Que foi, Sim, 2005 foi o primeiro. Foi o primeiro rebaixamento da nossa história, da Série A2 para a Série A3. Inclusive, o grande nome daquele time de 2005 da Série A2 é o Francisco Alex, que fez o gol no Vasco pelo Oeste. Jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa. E eu lembro que o time de 2003 que enfrentou o Nejmen no Líbano foi a base do time que fez uma boa Série A2 em 2004. Então... Bateu na trave para subir, se eu não me engano, foi o quadrangular com a Inter de Limeira, Taquaritinga e Taubaté. Se o Marcelo puder mostrar aqui, estou com os dados de 2005, né, que foi o rebaixamento. Foi uma campanha muito ruim. 2 vitórias apenas, né, cara? Então... uma boa vitória sobre a Matonense fora de casa, não foi? Foi o, deixa eu ver se eu acho aqui, o Matonense 5x1 contra a Matonense fora de casa, e um 3, não, vamos ver se eu acho aqui outra vitória. Inclusive esse ano o Flamengo quebrou um tabu com a Matonense. 2x1 contra o Oeste, cara. O Flamengo nunca tinha ganhado da Matonense em Guarulhos. E esse ano 1x0 no quadrangular final. A única vitória tinha sido justamente em Matão. Esse 5x1, né? Esse 5x1. Aí a gente, por exemplo, 2003, né? 2003. Vamos ver 2003. Bom que a gente tira a dúvida no ar, né? Porque a nossa cabeça às vezes o Corvopédia tá aí. O Corvopédia tá aqui pra isso, né? O Corvopédia tá aí pra isso. Vamos ver aqui 2003, clicar no pesquisar. Olha aí, em 2003 o Flamengo teve 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Olha lá o amistoso, foi 2003 mesmo. Exatamente. Já no final de 2003. Novembro, né? Com o time de 2004, não é isso? Exato, esse time de 2003 que tinha o técnico Pardal, foi a base do time que fez uma boa Série A2 em 2004, inclusive o grande nome daquele time é o Marcinho Beija-Flor, o atacante que foi do Oeste, comercial, um belo atacante. O Flamengo bateu na trave. Bom, perguntaram aqui também, eu imagino a resposta, né? Eu acho que é tudo uma questão de atualização, mas o porquê de lançar virtual e não lançar de uma forma como livro, ou lançar... Acho que isso também é uma pergunta meio óbvia, né? Eu acho que é por questão de atualização mesmo, estou atualizando a Copa Paulista agora, né? Eu digo que não apenas por isso, porque, em primeiro lugar, a Corvopédia é uma ferramenta gratuita. A pessoa pode ir, acessar, uma ferramenta fácil, né, Sérgio? Para você pesquisar os dados. E o livro é um projeto meu para o futuro, inclusive meu TCC, que será em dezembro, vai ser um livro, reportagem, perfil sobre o Flamengo. Ainda não é o livro ideal que eu quero lançar, mas é um projeto futuro, inclusive, depois da faculdade a gente vai pensar em algumas, eu até estava conversando com o Gabriel, algumas lacunas. Eu não digo para detalhar a história, porque é uma questão importante que eu percebi conversando com os membros da velha guarda, é que a Guiomar Pereira Xavier, o Flamengo foi fundado por uma mulher, isso poucas pessoas sabem, né? Poucos times são fundados por uma mulher. Só. Não sabia. Exato, uma mulher chamada Guiomar Pereira Xavier, torcedora do Flamengo. É viva ainda não? Não. Não é viva, tá.
E ela tem uma história muito interessante, porque ela era do Rio, se mudou para o Jardim Tranquilidade, que é o distrito, um dos 47 distritos de Guarulhos. E ela morava junto e vivia junto, não era casada, com o seu Xavier, que era o presidente do Grêmio Esportivo Tranquilidade na época, que era um outro time do bairro, outro time amador no bairro. E aí ela teve a ideia de apadrinhar uns garotos que jogavam futebol na rua e por ser flamenguista e por ter essa vontade de ajudar, ela tinha até um afilhado na turma, ela resolveu fundar o Flamengo em 1º de junho de 54. Inclusive o pessoal brinca que a primeira rivalidade do Flamengo surgiu na casa da Guiomar, porque ela era presidente de um time e o marido dela, quer dizer, não era marido, porque eles não eram casados, mas o companheiro dela era presidente de outro time. E o Grêmio Esportivo Tranquilidade era a grande potência do bairro na época. E depois que o seu Xavier morreu, eu acho que esse intervalo não durou 10 anos, ela voltou para o Rio. E no que ela voltou para o Rio, ela parou de mandar correspondência para os amigos do Jardim Tranquilidade. Então, ela praticamente veio para Guarulhos, fundou o Flamengo e voltou para o Rio. E no que ela voltou para o Rio, ela parou de enviar correspondência para os amigos do Jardim Tranquilidade. Então, mesmo as pessoas que estão vivas e que continuam no Flamengo e que viveram ou jogaram naquela turma de 1953 que deu origem ao Flamengo oficial em junho de 54, nunca mais tiveram contato com a Guiomar. Então é muito interessante esse fato dela ficar pouco tempo. A pessoa pensa, pô, ela viveu a vida inteira em Guarulhos, homenageada, não. Ela veio, fundou o Flamengo e talvez ela nem imaginasse que o Flamengo se tornasse tão grande como o Flamengo é hoje. Então fica ela mais chegou a ver o time jogar profissional ou não, você sabe? Ela morreu que ano? Você tem esse dado? Bem, hoje ela ultrapassaria a marca dos 105 anos. Tá, né? Então ela já era uma senhora de idade quando fundou. Quando o Flamengo retomou o segundo profissionalismo, eu creio que ela não acompanhou. Ela pode ter acompanhado 79 e 80. Mas como foi um campeonato que à época não tinha muita repercussão, é difícil projetar que a informação chegou no Rio. Então talvez ela nem tenha visto. E fica mais um projeto, né, Sérgio? Para o futuro livro, porque a Corvopédia veio para mostrar o essencial. Sim. Ela veio para corrigir os erros e para mostrar onde realmente começou a história do Flamengo. Legal. Agora que a gente tem o básico certo, a gente vai moldando para o máximo de história Trabalho de possível. formiguinha agora, né? Vamos pegando fichas, né? Pesquisando a parte até do amadorismo, eu acho que é importante. E fechando essas histórias, né? Perguntaram se tem um projeto para fazer também de categoria de base, de amador. Aí é complicadíssimo. Para a sequência, sim. Para a sequência, com certeza. Mas eu acho que o nosso grande pensamento foi, poxa, um time profissional, a torcida precisa saber o primeiro jogo, a quantidade certa de gols, a quantidade certa de retrospecto. Quem é o artilheiro. Quem é o artilheiro. Então, o Flamengo ele respondeu, digamos que ele fez o que qualquer clube deveria fazer. E aí, a questão de lapidar o acervo, buscar novas informações, é um desafio para o futuro. Até pintou aqui a dúvida agora. Quem foi o jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo? Vamos consultar na Corvopédia. Inclusive a gente vai, o projeto, eu tinha até conversado com o Gabriel, as fichas técnicas a gente tem de 2008 até 2016, as fichas técnicas. Tá. E algumas fichas técnicas esparsas, por exemplo, eu recebi ontem do amigo do Vale do Paraíba uma ficha técnica de uma partida Cruzeiro e Flamengo, em 1980. O Flamengo tomou 4-0 do Cruzeiro em Cruzeiro, cidade do Vale do Paraíba. Sim, né? Não é o Cruzeiro de Minas. Não é. Tem que explicar direitinho. E nós temos fichas técnicas esparsas, por exemplo, a final contra o Lençoense, 1999. Inclusive o Flamengo levantou a taça em Lençóis Paulista. Sim. Né? Então, o nosso próximo desafio vai ser buscar as fichas técnicas completas e colocar na Corvopédia as fichas técnicas, porque aí a gente conseguiria levantar quem mais vestiu a camisa, o goleiro que mais vestiu, o lateral que mais vestiu a camisa, o lateral que mais marcou gols, porque principalmente, né, o acervo histórico de Guarulhos próprio não possui. Essa é a parte mais complicada, porque aí também cabe a crítica à federação de ter terminado com o museu agora, né, que é um absurdo, de jogar fora a súmula, né, a federação mesmo, anos atrás, do súmula para o Hospital do Câncer reciclar. Então, isso é coisa que é trabalho de formiguinha mesmo, de procurar em jornal para ver se o jornal tem a ficha técnica, para ver se o jornal tem a escalação. E dependendo do jornal, dependendo da cidade, você não encontra. Não encontra. Se você não tem um jornal, se você não tem um jornal forte que olhe para o seu clube, né, para o time, né, um
pouco de carinho, você não acha. Não acho. Ele noticia ali, mas para cumprir, entendeu? Cumprir a... Quando noticia. É. Quando noticia. Então vai ser muito complicado. Principalmente o Flamengo, eu acho que nessa questão, o Flamengo vem melhorando agora nessa questão com a imprensa, nessa relação com a imprensa. Antigamente não era assim, nem com o Flamengo, nem com o AD. E temos muito um dos responsáveis por isso. Sim. Tá aqui, né? O Flamengo apareceu em grandes mídias por conta dele, o Jackson 5 no Globo Esporte. É verdade. E tudo mais, né, cara? Sem dúvidas. Muito vendo o trabalho Levantando a imagem do clube, né? Levando a imagem do clube, né? Sem dúvida, sem dúvida. Temos mais perguntas aqui? Antes o pessoal perguntou se pretende espalhar para sub-20 e para amadores, vocês já responderam. Tem gente pedindo para vocês refazerem a pergunta. Claro, ao claro. prêmio, Bem, 79, como a gente explicou, foi o primeiro campeonato profissional disputado pelo Flamengo, a quinta divisão da época. Para disputar a quinta divisão de 79, o Flamengo ele teve o apoio e realizou uma fusão não incorporada, o nome técnico, fusão não incorporada, com outro time amador de Guarulhos. E a gente quer saber o nome desse clube que ajudou o Flamengo a disputar o primeiro campeonato profissional, valendo o kit Corvopédia para vocês. Isso, quem responder primeiro no tópico oficial do programa de hoje, do tópico oficial do programa 420, corrida, quem chegar primeiro e responder corretamente, já leva o kit. Mostra aqui, Marcelo, de novo, por favor. O kit com caneca, tem imã, chaveiro, tem um monte de coisa da Corvopédia, que é bem legal. Então, o primeiro que chegar e responder qual é esse clube que ajudou ao Flamengo, cedeu o CNPJ, vamos dizer assim, ao Flamengo jogar, o primeiro que chegar e responder, leva o kit aí para casa. No final do programa a gente revela, eu vou revelar, porque os dois infelizmente vão ter que nos deixar, mas eu revelo quem é o clube e revelo o vencedor, certo? Mas um negócio que eu queria mostrar aqui da Corvopédia, antes da gente... que é bem legal, que tem gol a gol, tem o Vitória a Vitória, também é um negócio que poucos clubes têm. Mostra aqui, Marcelo, por favor. Por exemplo, eu estou aqui no Vitória a Vitória. Então, a primeira vitória até a vitória 100, o que é bem legal. Separando em centenas, né? Vai ficar um pouco mais fácil. Sim. Para ajudar na pesquisa também, né? Então, tem, por exemplo, gol a gol, vitória, empate, derrota, né? Porque são 229 derrotas, então tem todas detalhadas. Espero que fique por aí. Espero que não tenha mais caixas aí nessa parte. Não, e já é legal que tem mais vitória do que derrota. Imagina se tivesse 80% de derrota. Nossa, é verdade. Seria, né, cara? Bom, vou aproveitar que o Marcão está aqui. O Flamengo vai jogar a Copa Paulista, né? Sim. Que esse ano vale muita coisa, vale Série D, né? Imagina o Flamengo jogando Série D. Poxa. Poder colocar o Campeonato Brasileiro da Corvopédia, né, cara? Nossa. Seria sensacional. Como que você já tem informações de como que veio o Flamengo esse ano para a Copa Paulista? Manteve jogador da Série A3? Como que está o Flamengo, a preparação do Flamengo no campeonato? Inclusive, uma curiosidade antes de explicar o elenco é que na Copa Paulista desse ano vai ser a primeira vez que o Flamengo vai enfrentar um campeão mundial, que é o Santos. É o Santos, exatamente. Aí o pessoal pensa, pô, mas o Palmeiras também é campeão São Paulo mundial. São Paulo está no grupo do Flamengo? Não. São Paulo está no grupo, tá? Aí o pessoal pensa, pô, mas o Palmeiras também é campeão mundial e enfrentou o Flamengo, mas na época é Palmeiras B. O Santos não vem jogar a Copa Paulista como o Santos B. Não, sim, é o Santos e o São Paulo que vão jogar como Paulista. Embora seja equipe sub-23, o time vai ser inscrito como Santos Futebol Clube. Exatamente. Então, historicamente, conta como Flamengo e Santos. Sim. O Flamengo ele havia renovado com 4 jogadores, o goleiro Wagner, inclusive veio aqui na UTV. Sim, um abraço para ele. Ídolo do Nacional agora. Eu tenho que dar uma provocada, não dá. O zagueiro Igor Prado, Bom zagueiro. o volante Arthur e o meia Milton Júnior. Tá. E hoje, inclusive, a gente colocou há pouco tempo no nosso site oficial a permanência do Bruno Sacomani volante, o Renatinho meia e o Rafael Piauí atacante. Sim. Esse trio, o Renatinho, o Rafael Piauí e o Bruno Sacomani, juntos tem 12 acessos. E o Rafael Piauí é bicampeão da 3. Olha aí. E esse pessoal ele já estava no nosso grupo, são remanescentes, só que teve interrompido, né, por lesões no joelho. Então eles ainda não estão aptos a jogar, Tá. mas eles devem nos ajudar na Copa Paulista, que vai servir como molde, como parâmetro para a Série A3. Então a ideia da diretoria é montar uma espinha dorsal consistente e fazer a Copa Paulista como teste para a Série A3 de 2017, que é a competição realmente prioridade do Flamengo.
Inclusive, o Paulista vai lembrar que o Santo André e o Batatais desistiram. Isso. O Santo André é do nosso grupo, né? Exatamente, exatamente. Infelizmente, né, cara? Até estávamos falando do Batatais em off, cara. Infelizmente os dois desistiram. O Rio Branco vai jogar com o Paulista esse ano? Não vai joga, ficar né? parado. Fica parado. O projeto, pelo menos de início, que eu sei do presidente Valdir Ribeiro, né? Fortalecer a base, que é o que o Rio Branco sempre teve de forte. Sim. E nunca... Flávio Conceição. E acabou... Marcos Senna. Sim, Marcos Assunção, Marcelinho Paraíba, Souza, nossa, Mineiro. E fortalecer essa base, ele pensou nisso, né? Ele quer isso, para até pensar em jogadores, mas começar também o planejamento antes da Série 3. Sim, né? Porque há uma pressão muito grande mesmo, da imprensa americana, para que o Rio Branco suba ano que vem. Eu acho que a gente vê, pelo menos na parte de discurso do pessoal da imprensa, é que não pode entrar na Série A3 Só para jogar. E eles entenderam, a diretoria entendeu isso, tanto que o técnico já está contratado, a comissão técnica já está contratada. Inclusive um técnico ídolo do Flamengo, que é o Ricardo, o Andrezão, né? Que é ex-zagueiro. Autor do gol do nosso título mais importante, que é a Série A3 de 2008, em cima do São Bernardo Futebol Clube. E era o auxiliar do Álvaro Gaia, né? No Independente de Limeira, onde ele passou ali e foi junto com o Álvaro. E já está observando jogadores. A previsão é de começar a preparação, começar a contratar jogadores em setembro. Olha aí, legal. Importante ver Preto e Rio Branco, Série A3, não devia estar na Série A3, convenhamos, cara. É um time tão tradicional, cara. Já muitas vezes fui ver jogo. Décio Vita era um dos estados mais legais de se ver na televisão, cara. Com as placas ali atrás. Eu pirava no Décio Vita por causa disso, cara. E não é time de Série A3, né? É bom saber que o time está se preparando já desde já. Né? Tudo bem que a Portuguesa entregou para eles esse ano, mas eu não tenho. A culpa é da Portuguesa, não deles. Você guarda boas recordações. Sim. Torneio início, por exemplo, de 1996. Sim. A Portuguesa foi campeã sobre o Rio Branco, exatamente. Né? Mas a culpa é da Portuguesa, esse ano, não é do Rio Branco, de jeito nenhum. Só uma dúvida que pintou agora, você falou que o Flamengo já jogou com o Palmeiras. Tem retrospecto contra os outros 4 grandes? Não, só o Palmeiras é o único grande que o Flamengo enfrentou? É o único. Palmeiras B, no caso. Né? Palmeiras B. E o Santos vai ser o primeiro campeão mundial. E até o momento, né, o único campeão brasileiro, Guarani. O Guarani. Em 2010, Série A2, 1-1. O Flamengo saiu na frente com o gol do Rodrigo Lopes. E foi uma Série A2 que o Flamengo, embora não tenha perdido do Guarani, acabou rebaixado. Né? Está na Série A3 desde 2011. Desde 2011, exatamente. Bom, queria agradecer a presença dos dois amigos aqui, cara. Né, tem que parabenizar, cara. Isso tem que ser valorizado. Vamos sempre falar da Corvopédia aqui no programa. Sempre que pintar algum assunto do Flamengo aqui no programa, vamos concentrar na Corvopédia para você ver, né? Porque como já pintou aqui algumas outras vezes do assunto do Flamengo no programa, a gente não sabia responder, cara. Agora a gente sabe, cara. Você viu até no ar que em 2004, 2003 já tiramos a prova real aqui no ar. Exatamente. Isso é o bom da Corvopédia, cara. Parabenizar mesmo, cara. O trabalho do Marcão, né? Toda vez que eu vejo ele, parabéns, cara. Porque merece o que ele faz pelo Flamengo, né? Mas parabenizar pelo trabalho, que é. Tomara que a Corvopédia inspire outros times a ter também seu acervo, a ter um trabalho parecido, né? Mesmo que seja interno ali só para quem curte mesmo que não divulgue, por exemplo, da Portuguesa nunca foi lançado, mas quem conhece, quem é amigo, tal, quem curte tem, mesmo que seja um trabalho mais interno, que os clubes façam. Sim. O Red Bull está lançando um agora também, né, de uma maneira meio interna, mas está lançando. Cara. Então é legal ver esses clubes fazendo isso. Parabéns, corvopédia.com.br. Todo mundo tem que acessar, cara. Como está o retorno? Vocês estão tendo um retorno legal, positivo? Acredito que o pessoal está adorando, né, cara? O reconhecimento, né? Já é um sonho você trabalhar com pessoas que você sempre viu na televisão jogando Série A3, Série A2. O Carlão, Daniel Bueno. Você ia no estádio e via o cara lá, hoje o cara... Poxa, é o próprio Wagner, vi muitas vezes, o Tom. Sim. Então, e além de trabalhar com esse tipo de ídolo, você recebeu o elogio vindo do André Bilinha, poxa, 9 acessos pelo Barueri. Já jogou brasileiro, cara.
Poxa, então realmente não há dinheiro que pague, né, Sérgio? Eu agradeço muito pelo espaço, fico honrado e espero que todos os telespectadores da UTV e fã do futebol aproveitem muito a Corvopédia. E sabe que o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Rio Branco também, né? As portas da FATV estão abertas sempre. Sempre que precisar aqui, vocês sabem o caminho, cara, é só bater. E o Gabriel também pela primeira vez descobriu o caminho agora, é só bater, cara, as portas estão abertas. Obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. Então, vamos falar de Série C agora no programa. No final do programa a gente anuncia o vencedor e dá a resposta, certo? Infelizmente eles não vão poder ficar até o final do programa, né? Porque são milhares de emissoras de TV para visitar para falar da Corvopédia, né? Mas no final do programa a gente fala o vencedor e fala qual que é esse clube, né, com esse, que eu acho genial, os clubes com o nome mais legal da história que já passou pela Federação Paulista. Vou pedir para o meu amigo James Eduardo colocar no ponto os gols dessa rodada da Série C. Teve muito jogo interessante, a Portuguesa recebeu o Ipiranga de Erechim, né, teve confronto o jogo do Remo foi muito interessante também. A gente vai pôr os gols dessa rodada e a gente volta para a segunda hora falando de Série C e tem muita coisa. Vamos explicar todo o rolo que aconteceu lá do Piauí, tem final do Campeonato Paraibano e vamos falar também de Segundona Gaúcha, que terminou, o hexagonal final terminou, a gente vai falar também. E tem a Segundona que começou o retorno, né? A Segundona Paulista, né? Teve clássico lá de Santista e Jabaquara, o AD recebeu São Bernardo em Guarulhos, tem bastante jogo legal. E a gente vai falar aí nessa segunda hora, certo? Vamos aos gols da Série C e daqui a pouco a gente volta com mais FATV. Agradecimentos à presença dos dois aqui. Valeu! Bom demais, hein, Sérgio? Porra, cara.